quebra. Quebra. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Fernandes da Cruz, meu amigo há vários anos, para quem não conhece. Rodrigo fez faculdade comigo, nós fizemos o FAO no começo de 2012, saímos em 2017. E hoje ele topou ser nosso primeiro entrevistado. Uma grande honra, Rodrigo. Agradecemos pela visita, pela oportunidade que está nos dando. E fale um pouquinho sobre você, sobre onde você trabalha, de onde você vem. Opa, maravilha. Obrigado, Carol. Prazer é todo mundo estar aqui. Obrigado também, Luiz. Valeu, Rodrigo. E aí, como a Carol falou, eu sou Rodrigo Fernandes da Cruz. Não confundir com outro xará meu, Rodrigo Cruz também, que está por aqui, volta e meia, dá confusão. E também conhecido, descobri hoje, Rodrigo das UPAs. Assim sou chamado pelos acadêmicos, também não sabia. Embora tenha esse nome, eu não trabalho só em UPA, tá? Também trabalho já em emergência do hospital e em UTI já faz um tempinho, tá bom atualizar aí o apelido. E aí eu sou colega de turma da Carol, a gente entrou junto em 2012, terminamos em 2017 e também sou calouro do Luiz, Salvador também. E estou aqui aceitando com o maior prazer esse convite de estar nesse podcast. Legal, obrigado, Rodrigo, pela presença, cara. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Maravilha. Carol. Rodrigo, cara, como é que é ser um médico de emergência? Conta a sua experiência. Perfeito. Bom, o perfil de emergência eu diria que mudou muito de uns anos para cá, né? Principalmente com o advento da residência em medicina de emergência, que graças a Deus veio para poder aumentar a qualidade de atendimento nesse ambiente tão importante. Mas eu sou de uma época pré esse advento que o plantão de emergência fazia tudo. Em alguns lugares ainda assim faz. Aqui no Brasil, vários locais ainda tem esse costume de colocar o médico de emergência para fazer a porta e também tocar a sala amarela e a sala vermelha que tem pacientes graves. Uhum. Então, acaba que você tem que ser um médico muito completo, ter um olhar de pacientes simples, diarreia, de virose, de gripe mesmo, de porta que dá para você atender e liberar para casa, ao mesmo tempo que você também tem que ter muito traquejo para lidar com o paciente grave. O paciente que chega infartando, o paciente que chega em insuficiência respiratória, que precisa ser entubado, o paciente com AVC, o paciente pós-traumatizado. Então, realmente é um ambiente que não deveria ser só para recém-formados, como infelizmente ainda há esse estigma, esse costume de se dizer. Hoje em dia está mudando mais. Hoje em dia costuma-se colocar os médicos mais inexperientes na porta, já para trocar esses casos mais simples de diarreia, de virose, e médicos mais experientes, de preferência com formação em medicina de emergência, para ficar na sala vermelha e assim tomar as condutas mais graves. Porém, eu diria, se fosse dar um conselho para quem está nesse ambiente, eu diria que mais importante do que você saber exatamente o que fazer, a dose específica da alteplase para a trombose do AVC, por exemplo, mais importante do que isso é você saber reconhecer. O médico que está na emergência, inclusive na porta, é um grande triador. É ele que vai triar o paciente que tem condições de ir para casa e o paciente que precisa de cuidados mais avançados e muitas vezes até imediatos para salvar a sua vida. Perfeito. E antes de começar essa trajetória, né, de urgência e emergência, você chegou a acompanhar alguém, né, pela faculdade ou depois de formado? O que você acha que foi essencial assim, para você ter essa segurança para começar a trabalhar com urgência e emergência? Na faculdade eu não tive a sorte de ter uma formação tão formada em medicina de emergência, pelo menos a parte clínica. A gente na UFAL pelo menos tem muito contato com a área cirúrgica, na parte de emergência. Mas na minha época pelo menos deixava a desejar o atendimento às emergências clínicas. Então isso foi algo que eu aprendi depois de formado, trabalhando em São Paulo. Dei sorte de trabalhar com pessoas de confiança que abriam meus olhos para aquele caso mais grave, para aquela conduta mais específica que eu até então até sabia de livro, mas não tinha visto de prática. E aí quando voltei para Maceió, também dei a sorte de começar numa UPA muito boa, a UPA Trapiche, onde tinha colegas mais experientes que também me davam esse suporte. E aí com o passar dos anos eu fui polindo as minhas condutas, né, até deixá-las de forma mais organizadas, mais automatizadas. Essa construção aos pouquinhos foi o que me levou a ter segurança que graças a Deus eu tenho hoje, mas sempre estamos aprendendo, sempre tem um caso novo, algo que... Perfeito. Ô, Rodrigo, você tocou num ponto importante, porque
Eu tenho um pensamento de que ninguém tem uma boa formação graças à sua instituição de ensino superior, graças à sua faculdade. E nenhuma formação ruim culpando essa instituição de ensino superior. A instituição de ensino está à disposição e vai do aluno encontrar ali, definir sua trajetória, encontrar ali os pontos fortes, reforçar, correr atrás do ponto fraco daquela instituição e se preparar da sua forma com que ele encontrar à disposição. A UFAL, ela pecava muito nessa parte de emergência clínica, porque a gente tinha um excelente rodízio de emergência cirúrgica, nós tínhamos um excelente rodízio de ginecologia e obstetrícia, urgência pediátrica, e o único contato com a emergência clínica médica era dentro do ambiente do hospital universitário, que não tinha a porta aberta. E aí, quando a gente se forma, o primeiro dia de trabalho é num ambiente de emergência, quer seja de uma UPA, de um atendimento no interior, e a gente passa 6 anos dentro de uma instituição de ensino, e no primeiro segundo, dentro do ambiente de trabalho, a gente muitas vezes não está preparado para aquela situação que vai se deparar no primeiro paciente que entrar, a primeira ficha que for aberta. Então, dentro dessa realidade, que pelo menos foi para mim, pelo que eu entendi para vocês também, o que você poderia aconselhar o estudante de medicina que está faltando poucos meses para se formar, ou aquele que está entrando no internato agora, para suprir essa necessidade que a sua instituição de ensino superior, eventualmente, como a nossa, falha? Ótimo ponto, viu, Luiz? E acho que a primeira coisa a se dizer nesse sentido é, pessoal, eu lembro exatamente como essa angústia, essa sensação de que está chegando e que talvez eu não tenha tido ainda esse contato que eu vou precisar daqui a pouco, tá? Então, a primeira coisa é acalmar o seu coração, saber que você não está sozinho nisso. Muita gente mesmo está também começando de forma tímida nesse serviço. E a melhor dica que eu creio que posso dar para vocês é procurar alguém de confiança para acompanhar nessa reta final, né? Geralmente, quando a gente está para se formar, rola aquele mês do limbo em que a gente nem é estudante, nem é médico, está lá esperando receber o diploma da faculdade para poder começar a atuar e trabalhar, né? Então, é uma boa época para você acompanhar alguém da sua confiança, para conhecer esse ambiente e assim ver na prática como é o conhecimento que eu tenho certeza que você já tem, que você já estudou em algum momento da sua formação, só não conseguiu ainda encaixar na prática, mais por falta de oportunidade do que por falta de interesse. Então, essa reta final eu diria que é crucial para você ter esse contato que você não teve. E se vocês querem recomendações de livros e material para poder estudar nisso, o que sempre me ajudou muito foi o livro de emergências clínicas, abordagem prática da USP, e também o Rosens, de emergência, que é a referência norte-americana. Maravilhoso, né? Que é o que todo estudante tem que ter debaixo do braço. Né? Exato, tem que realmente... Estudante recém-formado. O de emergência clínica na minha época era aquele laranja. Qual da época do Cisco? Já mudou várias cores aí. Rapaz, né? eu tenho o cinza, o laranja, o azul, o verde, e atualizando eu ia comprando, porque eu continuei dando plantão de urgência e emergência até terminar a residência, e até depois da residência ainda fiquei mais um pedacinho. Então aí sempre tinha que estar com as condutas na ponta da língua. Tinha que estar atualizado. Tinha até um minizinho, que era um resuminho. Um manualzinho. Um branquinho. Uhum. Menino, era eu e o Herbert, assim. Cheio de livrozinho de emergência clínica. Aí teve até uma amiga nossa que foi em casa. Oxe, mas vocês não são residentes de cirurgia? Esse monte de livro de clínica. Visão holística. Pra manter o CRM ativo. Pra não perder. Fazendo bobagem. E eu acho que uma dica boa também... quando se forma, assim, tem que estudar. Não dá para ficar sem estudar, porque eu peguei uma conduta, o colega ensinou na orelhada, no podcast, não sei o quê, mas na hora que der merda, o juiz vai perguntar, você tirou de onde essa conduta? Se você não souber de qual foi o livro, se a sua conduta tiver um pouquinho desatualizada, mas tá no livro, ainda aceita. Agora, se você errou e não tem de onde tirar, dá problema. E outra, a gente não pode romantizar também a nossa profissão é técnica, né? Então vai ter uma literatura que vai reger a conduta, então a gente tem que conhecer e aplicar no momento ideal. Isso. E uma dica muito legal é tenha um colega de confiança com um pouquinho mais de experiência que seja, e tem um telefone dele, fala, bicho, se der merda de madrugada, eu posso te ligar. Isso faz uma diferença da porra, velho. Eu já liguei, já me ligaram, se precisar pode ligar de novo, porque a gente sabe como a gente realmente faz toda a diferença. E às vezes você pega um plantão, eu pelo menos quando era
recém-formado, até um pouquinho depois, às vezes você pega um plantão meio enganado, né? A pessoa assim, às vezes a intenção da pessoa não é nem te enganar, mas é te induzir a trabalhar naquele lugarzinho. Eu já peguei plantão que era assim, é tranquilo, é porta aberta, chega quase nada, e de repente eu era retaguarda da cardiologia, uma semana de formada, né? Plantãozinho que você chega e, é adulto, e de madrugada você toma conta da pede também, só Jesus, eu faço o quê com essas crianças, Senhor? Mas vai indo, você tem que pegar plantão, e se não for pegando, não vai pegando experiência. Você nunca vai ter experiência, se nunca trabalhar. Conhecendo e depois vai trabalhar, né? Pra não ser surpreendido negativamente. Pergunta para mais de uma pessoa. Né? O fulaninho disse que tal canto é bom. Tem mais alguém que trabalha lá? Pergunta para outra pessoa também, verdade. além do fulaninho que quer te passar o plantão. É o melhor lugar para trabalhar. Mas, ó, eu costumo pelo menos dizer o seguinte, a boa medicina, ela é um tripé, né? Ela é a literatura, que rege suas condutas, né? Isso daí qualquer um, até quem não é médico, pode obter. A ética, né, que é uma coisa que vem de casa, não tem como você ensinar a ética para ninguém, até tem como se dar exemplo, mas ensinar mesmo não tem, né? Só enfatiza, né? Enfatiza, E a terceira, que essa sim, é por esse motivo que a gente faz faculdade de medicina e mais ainda internato e mais ainda residência. O julgamento clínico. Isso daqui, se você não tiver uma orientação, uma vivência, você não vai obter o julgamento clínico para poder tomar a conduta baseada na literatura de acordo com a sua e a ética do paciente que está na sua frente. Então esse é o tripé que você deve buscar na sua formação, principalmente para emergência, eu diria. E a coisa que eu acho importante também é um pouquinho de humildade quando se forma. Um pouquinho não, muito né? mesmo. Às vezes o colega mais pensa, bicho, acho que é legal fazer tal coisa. Não, pode deixar que aqui eu resolvo. Você olha pro cara, o CRM do cara, 15 mil, aí você fala, rapaz, tá certo então. Seu carimbo tá quente ainda, da graça. Bem assim, né? Para o pessoal que talvez esteja meio perdido, 15 mil aqui em Alagoas é muito novo, tá? Ainda nem se formou, não, os 15 mil não saíram ainda não. Ainda nem saiu, Eu falei 15 Acho que passou de 10 mil agora. Acho que chegou em 10 agora. Chegou no quinto dígito agora, não foi? Chegou em 10 mil agora, eu não tenho 15 ainda não. Isso. Falei o 15 só para dar um exemplozinho. E aí, só de medicina se vive o médico? Tem mais alguma coisa por fora da sua vida corrida? Por muito tempo eu vivi assim, só de medicina mesmo. Mas aí a gente percebe, né, que não tem como você só viver de estudo e plantão, né? Realmente você tem que procurar hobbies externos e tal, né? Eu por muito tempo fui aquele nerd topado que só gostava de videogame, cinema e pronto, era isso que eu fazia da vida. Inclusive entrou pra faculdade com 17? Foi, 17 anos de primeira, não foi? Foi, graças a Deus. Teve sua vantagem e sua desvantagem, né? Eu, ao entrar com 17 anos, claro, né, comemorei, pô, quem não gosta, né? Mas eu sinto que comparado com meus amigos que entraram um pouco depois, me faltou muita maturidade, mas muita mesmo. Nossa, como eu fazia questão por besteira, cara, que hoje em dia eu olho assim, meu Deus do céu, que besteira, que eu fiquei com raiva por causa disso. Eu deixei de aproveitar essa oportunidade por birra. Deixou de ir pra festa, pra estudar. Deixei de ir pra festa pra estudar. Como é que isso é aceitável? Não abrimos a Atlética antes, não mas podíamos ter aberto a Atlética no primeiro ano, abrimos no sexto. No sexto, no deu sexto nem pra aproveitar os ano a gente abriu a Atlética, poxa. rapaz. Aí, eu olhando pra trás agora, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo o quanto de coisa que eu deixei de fazer por entrar também muito novo na faculdade. Então, cuidado se você também passou muito novo, tá? É bom escutar a opinião dos colegas mais velhos. Faça os amigos mais velhos. Faça os amigos mais velhos, faz bem pra você, pro caráter, sabe? Você fortalece. E sim, vida além da medicina, né? Eu fui toda a vida esse nerdão, ainda sou, não vou mentir, né? Mas eu tenho descoberto agora, né, depois de mais velho, esportes. Gosto muito de praticar Muay Thai e agora estou praticando também kitesurf, não, wakeboard. Isso. Então assim, e pretendo descobrir mais esportes também. E vejo, inclusive, que isso daí teria feito muito melhor para minha saúde mental se eu tivesse iniciado mais cedo. A faculdade consome muito na saúde mental, pessoal. Por favor, pratiquem esportes. A atlética é importante também, tá nesse sentido. Tem que incentivar, porque isso daí tem um impacto surreal na nossa saúde, não só física, mas ainda mais a mental. Pode ter certeza. Inclusive nos estudos, né? Melhora porque você tá mais relaxado, dá uma oxigenada no cérebro. Aquela história de corpo e mente é verdade. Eu sentia falta. E pegando carona aí nos seus hobbies, quando eu formei, terminei todos os rodízios, terminei a residência, terminei a subespecialidade,
Aí entrei naquela rotina de plantão, comecei a atender os pacientes da especialidade. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa extra medicina, não dá para viver só nesse ambiente. O cara se torna uma pessoa chata, né? E aí eu entrei pra música, né? Eu comecei com o meu instrumento de sopro, que é o sax, vai fazer um pouquinho mais de 2 anos que eu tô tendo aulas certinho toda semana. E eu peguei o conhecimento da teoria musical e trouxe pra gaita. E a gaita tem a facilidade de caber no bolso, você leva pra qualquer lugar e ficar tocando ali o tempo todo. E aí a gente percebe, eu fico feliz porque eu vejo o progresso, né? Mesmo devagar, limitado pelo tempo, tem semana que não dá para tocar direito, mas aos pouquinhos a gente vai ganhando destreza e habilidade no instrumento. Que bom, cara. Eu queria muito poder tocar isso também, mas eu tenho asma e eu iria morrer. Se eu... Meu primeiro professor de sax, ele era asmático. Nossa, então... E ele disse que resolve, dá um jeito. Rapaz, e é muito legal. O Salvador pegava a gaita no plantão, aí ficava o Salvador na gaita e a bicharada no vocal, sabe? Ficava eu e aí as meninas da clínica, a gente tentando cantar e às vezes desafinado, e o Salvador ria. E eu desafinado também. Aí, pronto, é isso aí. Do nada, a gente assim sentado, conversando, do nada o Salvador puxava a gaita e começava. A gente, aí todo mundo puxava o vocal no Eu tava logo evidências, né? Tava animado no Tá, plantão. a evidência tá no repertório. Tá no repertório, tocava Repertório, evidências. claro. Só falta tocar galopeira, daqui a pouco ele aprende. Beleza. Rapidinho ele aprende a tocar galopeira. Bom demais. Ô, Rodrigo, você comentou sobre alguns livros que poderiam ajudar o pessoal que está para entrar nessa trajetória, mas o que você acha dos cursos que são oferecidos? O ACLS, o ATLS? cara. Qual é a sua opinião da importância desses cursos? Ó, aí eu falo com todas as letras. Você que tá para formar, faça ACLS, prioridade máxima, depois PAUS, depois ATLS. Nessa sequência, na minha humilde opinião. Mesmo que você queira radiologia, você vai precisar. Residente de radiologia, que está lá só para fazer imagem, volta e meia, ainda pega um paciente que teve reação ao contraste, que tem uma arritmia, uma parada cardíaca, alguma coisa assim. E esses 3 cursos que eu mencionei, eles te capacitam para isso. O ACLS é voltado para você manejar parada cardíaca, arritmias ameaçadoras à vida e ainda pincela sobre AVC e infarto. Então, assim, e é uma simulação realística. Então, realmente... eu diria que é obrigatório. É os R$ 1.500, não sei quanto está hoje, eu paguei R$ 1.500. Deve estar mais caro, né? Pronto, enfim, é o dinheiro mais bem investido da sua formação, tá? Guarda com carinho esse valor, R$ 1.500, R$ 2.000, para pelo menos o ACLS você fazer antes de se formar. O resto você ainda pode correr atrás depois quando começar a ganhar dinheiro de plantão, mas esse daí eu diria que é fundamentalíssimo para você poder trabalhar com certa segurança de que, pô, se o paciente deteriorar para uma arritmia grave ou para uma parada, eu sei resolver. Eu sei pelo menos para onde que vai. Se não, pode ter certeza. Você vai se enrolar, você vai ter problema na hora de manejar um paciente mais grave. E assim, você tem a sua experiência, né, de 5 anos de formado, de trabalhar em urgência e emergência, os cursos. O que mais você teve que fazer para conseguir uma experiência e uma segurança para começar a dar plantão de UTI? Boa pergunta, hein? Quando eu me formei, né, eu comecei com emergência e sempre que eu trabalhei na emergência, eu dizia para todo mundo que me perguntava, eu não vou para a UTI porque eu não me sinto capacitado de ir para a UTI. E assim foi por muito tempo, até que veio uma coisa chamada Covid-19, pandemia, em que houve um problema sério, vários profissionais tiveram que se afastar e tal, e aí começou a ter deficiência em várias escalas de UTI. E tiveram que recrutar médicos. E eu fui um desses médicos recrutados. Eu realmente fui muito temeroso, por mais que eu já estivesse trabalhando em emergência há 3 anos, já com experiência com paciente grave, mão de entubar, de passar acesso e tudo. Eu realmente tinha receio, porque a UTI é a última instância igual uma pessoa, né? Uma chance que uma chance. Então, assim, você tem que ter muita responsabilidade e muita bagagem, eu diria, para você poder estar nesse ambiente. E aí eu tive a sorte de começar numa UTI que tinha diarista, uma pessoa sempre presente, altamente responsável, que sempre estava perguntando, dando assistência, orientando as condutas. E o principal, ela dizia, se tiver alguma dúvida, me ligue que a gente conversa e resolve da melhor maneira possível. Fazendo aquele ajuste fino, né? Exato. E assim, foi fundamental mesmo, cara. Eu tive uma mini experiência, né, de residência de UTI
período, porque eu me senti preceptorado nesse período que eu estava trabalhando na UTI Covid, no contexto de recrutamento emergencial de profissionais, e lá eu me identifiquei. Recentemente, por exemplo, teve uma paciente que estava com marcapasso transvenoso que deslocou. Aí eu, poxa vida, tá, tudo bem, eu até poderia tentar aqui recolocar, mas deixa eu ver se tem alguém que sabe. Aí descobri que um colega meu, altamente experiente, já trabalhava há vários anos com UTI, estava de plantão no outro setor. Chamei ele com toda humildade, ele foi lá e reposicionou o marcapasso e ainda me ensinou como fazer isso. Pronto, perfeito, excelente. Tempos depois, foi a minha vez de passar um marcapasso sozinho pela primeira vez. E tudo deu certo, graças a Deus, por esse tipo de orientação que eu fui recebendo. Então, realmente, a gente está crescendo e não há espaço na medicina, ainda mais na medicina intensiva, para falta de humildade. Se você for aquele cara que não pede ajuda nem nada, os pacientes vão sofrer e você mesmo vai sofrer por não estar conseguindo resolver uma coisa que muitas vezes é simples. Você tem algo a aprender? Tem, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou responder a minha pergunta e depois eu vou pedir a sua resposta. A gente tem observado um fenômeno de egressos assumindo plantões em UTI sem a preparação. E eu, basicamente, com a visão financeira. É receber ali direitinho o seu plantão, mas muitas vezes a gente observa que não tem o mínimo para estar ali naquele ambiente. Eu acredito que o cidadão ele tem que acompanhar alguém para poder se inserir naquele meio. Porque você sair da graduação direto e já assumir uma terapia intensiva, é bronca. É bronca. Então o cara entra na terapia intensiva, não conhece nenhum intensivista, ou seja, não acompanhou ninguém. O cara não sabe quem é o Clinton Mello, o cara não sabe quem é Eric Glade, o cara não sabe quem é Amanda Piccone, Cláudia Falcão, Sandra. Então o cara desse fica difícil. Qual é a sua dica para o cara que está ali na fase final e fala assim, não, quando eu terminar eu vou pegar plantão de UTI? Poxa, qual o seu conselho? Isso é tão polêmico, meu Deus do céu, né? Tá, quando a gente forma, né, legalmente, a gente pode fazer até neurocirurgia se quiser, né, se sentir apto. Então, esse tipo de coisa vai mais da própria consciência de quem está fazendo do que de fato por algum impedimento legal que seja Perfeito, da vida, exatamente. Né? Esse é o primeiro ponto que é bom deixar claro, principalmente para a audiência que não é da área de saúde, né? Não é que o médico é proibido de pegar plantão em UTI. Pode pegar, cara. Pode fazer até neurocirurgia se quiser, né? A questão é a sua consciência. Você se sente apto para isso? E, de verdade, eu não aconselho fazer isso. Não aconselho mesmo, tá? UTIs não é só passar acesso central e entubar, como muitos aí parecem pensar, tá? UTI entra naquele contexto que eu falei, na dica da emergência. Mais importante do que saber o que fazer é saber reconhecer. Então não adianta você saber passar tubo central e tudo se você não sabe reconhecer o paciente que de fato precisa ser entubado, o paciente que de fato tem indicação de central, tem contraindicação de central, por sinal, né? Então, esse tipo de coisa, sinceramente mesmo, se você não acompanhou nenhum serviço de UTI nem nada, você não vai ter experiência para isso. E digo mais, acompanhou como médico já, tá? Porque uma coisa é você ser estudante acompanhando. Sim, o carimbo não é seu. O carimbo não é seu, a responsabilidade não é sua enquanto você é estudante que está acompanhando. Se acontecer qualquer problema, quem vai responder é o médico que está te preceptorando, não você. E aí, a partir do momento que você tem o seu CRM, que você carimba as condutas, muda completamente, cara. Você enxerga de forma totalmente diferente lá as condutas que você toma, a análise que você faz do paciente. Você aprende a realmente temer, a sentir a responsabilidade. Então, eu não aconselho mesmo, cara, por mais que você goste desse ambiente e tal, eu não aconselho, se você está saindo agora da faculdade, pegar plantão de UTI. Se você realmente gosta dessa área, faz residência em medicina de UTI, né, medicina intensiva, que está com acesso direto agora, que é bom que você já sai da faculdade, direto para o ambiente de preceptoria, com 3 anos você já vira especialista e está lá, no ambiente que você quer. E já pode passar em concurso, né? Já pode ser professor, inclusive, de medicina intensiva. E faz as coisas com respaldo, né? Exato, é o melhor caminho. De longe é o melhor caminho esse daí, tá? Se por acaso você já formou e está pensando em pegar plantão de UTI, né? Porque já está trabalhando há um tempinho, pensa com calma, cara. É bom você ter trabalhado já um bom tempo em emergência com paciente grave, pelo menos, tá? E outra, não é trabalhar de qualquer jeito não, é trabalhar de preferência com alguém que te deu feedback e tudo. E se for entrar em um serviço, por oportunidade que seja,
dê preferência a serviços que tenham diarista, que tenham pessoas que estão lá passando direto para poder orientar adequadamente aqueles casos, tá? Não caia na força e na coragem não, que a chance de dar errado é muito grande. Lembre-se, a UTI é a última instância de uma pessoa sobreviver, né? É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor da vida de alguém. Talvez seja um pouco estranho vocês ouvirem eu falar isso, né? Mas como eu disse, eu comecei na UTI de forma emergencial recrutado, né? E acabou que eu dei muita sorte mesmo de estar no ambiente que eu tive orientação e preceptoria e Mas tal. já tinha pelo menos 3 anos, né? De experiência. Fora isso. Emergência, fora né? a questão de já ter uma bagagem prévia de ambientes lá, inclusive inóspitos, né? De emergência, que você tem que fazer das tripas coração, milagres mesmo. Eu lembro que claramente das vezes que eu peguei frasco de soro e fiz um espaçador artesanal, porque não tinha material nem nada, nem podia nebulizar, para poder tirar as pessoas de broncoespasmo. Só para citar um exemplo, tem vários aí de gambiarras que eu acabei fazendo, mas assim, realmente não é normal, ou pelo menos não deveria ser normal, sair da faculdade e cair na UTI, tá? É bom você seguir um caminho, se você assim, der sorte, entre aspas, e ter outra pandemia e cair de paraquedas que nem aconteceu comigo, beleza. Mas se você puder fazer a residência de intensiva, esse sem dúvidas é o melhor caminho para estar nesse ambiente com segurança. Maravilha. Rodrigo, como é que tá aí o Papo de Clínica? Tá. Conta pra gente aí como é esse projeto, como é que a gente faz para ter acesso. Perfeito. Bom, o Papo de Clínica é uma página que eu faço parte já há cerca de 3 anos, que ela foi idealizada por 2 colegas da USP São Paulo, o Dante e o Rafael, que na época eram residentes, hoje em dia são médicos formados, especialistas. O Dante é intensivista e o Rafael é oncologista. E aí a proposta é o que está no título, um papo de clínica. É um papo descontraído para poder trazer conceitos, simplificar conceitos que podem ser complexos à primeira vista, né? Para trazer para o seu dia a dia e assim refinar suas práticas. Eu conheci eles online, via Telegram. Eles gostavam das discussões que eu participava e aí propuseram que eu fizesse alguns posts lá para testar, para ver se servia lá para o projeto deles. Eles gostaram muito dos meus posts e aí eu estou junto da equipe lá até agora. E a gente tem tido assim, um feedback muito bom das pessoas. Atualmente a página tem 132 mil seguidores. Pois a maioria estudantes e médicos, né? Que estão lá para ver uma atualização, um conteúdo novo, ou às vezes até um tema mais complexo, que lá a gente tenta simplificar ao máximo para facilitar a sua rotina. Eu já fiz post de correção de potássio, já fiz post de intubação, de dicas para facilitar a intubação, de parada cardíaca. Cara, eu fiz tanto post que eu nem me lembro, mas vocês podem seguir lá, @Papo de Clínica no Instagram, que vocês vão ver o nosso catálogo e eu espero que possa também ajudar a melhorar, a refinar a prática clínica de todos vocês. Ó, pessoal, essa é a nossa página, o Papo de Clínica, tá? E aqui vocês podem ver vários posts que a gente traz para vocês. Esse daqui foi um dos que eu fiz recentemente, como repor o potássio. Vocês veem aqui que a gente tenta deixar da forma mais lúdica possível para poder facilitar o entendimento, que às vezes o livro-texto, né, ele, embora esteja muito completo, não está apresentando conteúdo de forma didática para as pessoas. Esse foi outro post que eu fiz, convulsão na emergência, com orientações tanto extra-hospitalar quanto intra-hospitalar, quais são as prioridades e assim por diante. Que alunos de períodos bem iniciais conseguem compreender bem, né? Tá bem didático. Esse é o objetivo. Tudo mesmo de forma mais didática possível. Eu realmente espero que vocês possam aproveitar o que a gente traz aí para vocês na nossa página. Beleza. Legal que o Rodrigo está sempre em contato com o pessoal que está em formação, que está sempre atrás de um conteúdo. E eu acho muito legal o seu trabalho nas vezes que você aparece na Casa da Palavra. Está sempre lá atuando no curso de comunicação, está sempre com os estudantes naquelas práticas, ali passando aquelas rotinas para eles. Porque eu eventualmente também apareço lá na Casa da Palavra, o professor Ricardo Nogueira convida para compor as bancas, e eu continuo sempre acompanhando aqueles alunos, e aí eventualmente eu vejo a sua participação lá. Qual é a satisfação que você sente estando com essa figura do aluno ali? O que significa para você? Nossa, cara, eu sempre admirei muito meus professores e eu tenho lembranças vívidas da Casa da Palavra, para citar exemplo.
de olhar lá não só médicos formados, mas também veteranos. Eu creio que até você, Luiz, já foi parte de algumas bancas quando eu era estudante da Casa da Palavra. E assim, é muito bom você se ver no futuro, naquela figura que está na sua frente. É uma sensação muito boa que até tira um pouco da morgação, às vezes, que a faculdade se torna com as aulas e tudo. É uma projeção que você faz e que você pensa, pô, se eu seguir por esse caminho, eu posso ser que nem esse cara. Ou se eu fizer diferente, eu posso também alcançar esse outro objetivo. E aí hoje, eu realmente, em consideração a tudo que eu cresci, ao me inspirar nessas figuras, eu gosto também de ir para lá e tentar dar um estímulo para os estudantes que estão lá, né? Para mostrar que, cara, a medicina não é só fisiologia e anatomia e BCM, bioquímica que você está vendo agora, tá? Tem toda uma parada muito massa no futuro te aguardando. Então sobrevive aí esse momento, se agarra no que há de melhor e não deixa isso obnubilar o caminho que você quer trilhar para se tornar o médico que você deseja, tá? Não precisa fazer as coisas que eu fiz, emergência, UTI nem nada. Pode fazer o que quiser, radiologia, dermato, qualquer coisa. Só quero que você se sinta estimulado a ser bom, a ser o melhor naquilo que você se propôs e trazer o melhor para o seu paciente. Isso para mim, e olhar de volta, né, para o estudante e ver esse olhar de inspiração que ele tem, essa vontade dele de melhorar, resgata os mesmos sentimentos em mim. O que também evita que eu, ao hoje, né, trabalhar com plantão e tal, passar por várias situações, muitas delas boas, mas muitas também ruins, isso eu creio que me salva de me tornar aquele profissional amargurado, aquele profissional mais ignorante, mais ríspido. Isso. Resgata a minha inocência de quando eu ainda era só um estudante querendo ser um bom médico no futuro. Me lembra quem eu sou e quem eu pretendo continuar sendo. Que legal, cara. É muito bonito ver isso. Eu lembro de você novinho, né? A gente era bem novinho na época que entrou, eu era um pouquinho mais velha, na época que a gente entrou na faculdade. A gente já entra com aquele olhar de, meu Deus, é tudo muito legal, não sei o que, quando faz a primeira prova de BCM, eu vou desistir. Eu vou desistir, eu vou voltar pra casa, isso não é pra mim, eu sou muito burro, velho, eu sou muito burro, não tem condição. Não aprendo bioquímica, não aprendo imuno, meu Deus, imuno, aí vem a professora. Não quero que vocês saibam tudo. Só quero que vocês saibam que eu sei. Lembra da professora? Beleza, ela só faz imunologia da vida. Ela tinha 80 anos, que ela era professora de imuno. Meu Deus do céu. Aí você se sente super idiota. Você fala, meu Deus, eu sou muito burra, eu não consigo aprender isso, senhor. Quem dirá uma infecção urinária, né? Aí quando você entra no ciclo clínico, você, isso aqui deu pra aprender. Vamos começar, agora sim, agora as peças encaixaram, agora tá fazendo sentido. Meu Deus, é pra isso que a bexiga serve? Pois é, verdade, viu? Aí, e no internato mais ainda, né? Sempre isso, mais né? ainda. É bom pra dar esse fôlegozinho, né? Pois é. Quando você fala essas coisas, a gente compartilha também, eu compartilho também desse pensamento, e eu sempre falo, quando a gente tem a oportunidade lá na Casa da Palavra, que é uma forma de devolver o tanto que a gente aprendeu com os exemplos que passaram por ali, diante da gente. Ter essas pessoas como referência, isso faz um diferencial enorme. E eu sempre penso em uma certa analogia. A nossa carreira, a nossa formação é como querer subir uma escada rolante ao contrário. A gente tem que estar sempre subindo, porque se a gente fica parado, a gente vai descer. Desce, é verdade. E estar no ambiente com o estudante, ele propicia essa oportunidade. Estimula, a gente fica ali sabendo que estou sendo referência para alguém. Peraí, isso é sério. Então eu tenho que fazer o melhor, porque dobrado, né? Não é só para mim, eu estou afetando todas as pessoas que serão atendidas por essa pessoa que está se inspirando em mim. Exatamente. Então é um efeito cascata. Exatamente. E é aquela máxima, né? Quem ensina aprende duas vezes, né? Exatamente. Quer quer não, você reforça aquilo que você aprendeu um dia. Ajuda a fixar e tudo. Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Quer dar mais algum recado? Acho que as nossas perguntas se encerraram, né? Sim, está satisfeito. Pessoal, vou dar uma última dica, pode ser? Pode, claro, uma coisa que eu fiz assim que eu me formei foi criar uma coisa que na época eu chamava de Grimório. Porque quem joga RPG sabe, né? Grimório é o livro dos magos, onde o mago consulta seus feitiços, né? Depois eu tive que mudar o nome para Plantão Rápido, para ninguém apagar, o pessoal achava que era vírus no computador. Eu criei um bloco de notas e aí eu botava lá, beleza, gripe, diarreia, infarto, que seja, e botava lá um fluxogramazinho
e botava a receitinha pronta para eu copiar, colar no sistema e jogar para o paciente e fazer os ajustes necessários. Começou de forma simples. E com o passar dos anos, tudo que eu fui aprendendo de novo, de atualização, tanto de orelhada quanto da literatura e tal, eu vou nesse Grimório, saiu um artigo novo hoje sobre diarreia. Eu vou lá, estudo o artigo, vejo o que eu já fazia no meu Grimório, no meu plantão rápido, e atualizo a minha conduta, tá? Isso foi o que mais me ajudou, eu diria, a polir as minhas condutas, de forma a até eu não esquecer coisas que eu já estudei lá atrás. Então, sugiro que vocês também façam seu Grimório, não precisa botar esse nome, mas faça seu caderninho, né, seu auxiliar cognitivo, para você consultar numa hora de plantão, numa hora de necessidade. Beleza? Uma boa dica. Agradecer você ter se desprendido da sua casa nesse pleno feriadão para estar aqui com a gente, né? Tivemos alguns intercursos um pouquinho antes do começo, né? As meninas deram um show antes de começar. Isso. Maravilhoso. Duas fofas aí. Elas vão aparecer ainda, tenho certeza que daqui para alguns programas elas vão aparecer. Eu com certeza também. Queremos agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade com os alunos, que isso é muito importante. E convidar para um dia, se você quiser voltar, retornar, até falar um pouco mais sobre o papo de clínica, ouvir falar de outros assuntos também, fora da medicina. Fica à vontade, sinta-se à vontade, só falar que a gente marca. Maravilha. Rodrigo, cara, obrigado pela sua presença, foi enriquecedora para o canal, com certeza também para o pessoal que está acompanhando, por compartilhar a sua vivência, suas experiências. Espero que a gente consiga contar com a sua colaboração e outras oportunidades, porque a gente percebe que você é um cara diferente, que tem muito a acrescentar por onde passa. Deus abençoe sua trajetória e você é sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Valeu, hein? Carol. Valeu, Carol. Valeu, até o próximo programa, Carol. Até o Isso próximo. aí. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Abraços. Você não deu o beijo do Procto hoje. Hoje não. Não sei o dar beijo todo o programa, é complicado. Não, porque a gente tem...